Oi gente, aqui é a Helena da Mar de Maria Maker e hoje eu vim a convite da Ferecer ensinar para vocês essa coleira pet feita com o fio Lotus. Eu vou utilizar essa cor verde floresta que é um lançamento da marca e que eu acho que tem tudo a ver com esse projeto. Vamos então para a lista de materiais. Eu vou utilizar um pouco menos de um rolinho de fio Lotus, uma tesoura, uma agulha 5 mm, duas argolinhas como essas, que tem uma base de 3 centímetros, um mosquetão para prender a nossa guia na peiteira. Eu optei por fazer essa coleira em formato de peiteira. O meu cachorro é um linguicinha e eu medi o peitoral dele, aquela parte que pega bem por baixo das patinhas e aquela parte mais gordinha do peito, e deu 53 centímetros de circunferência. Eu optei por fazer a peiteira porque essa raça normalmente tem muito problema de coluna, então eu acho que aquela outra coleira em formato de colarzinho acaba forçando um pouquinho ali a espinha dele e eu prefiro a peiteira mesmo. Então nós vamos iniciar fazendo essa parte que vai no peito e eu vou passar para vocês as medidas para um animalzinho com essa circunferência de 53 centímetros. Eu inicio fazendo um anel mágico e puxo 15 correntinhas a partir desse anel mágico. Ficou assim. Agora eu vou puxar mais 2 correntinhas de subida, então ficamos num total de 17 correntinhas e vou pegar aqui neste ponto. Só que ao invés de pegar aqui pela frente do ponto, eu vou virar ele e vou pegar lá por trás, ó. Dá pra notar bem aqui, ó, que atrás tem uma argolinha em cada ponto. É nessa argolinha que eu vou inserir a minha agulha. Então, eu dou uma laçada e insiro a agulha naquela argolinha ali de trás, fazendo o meu primeiro meio ponto alto. Agora, eu vou fazer meio ponto alto sobre cada ponto de base até o final de todas as argolinhas, num total de 15 meio pontos altos. Finalizei a minha primeira carreira com um total de 15 meio pontos altos. Agora, vamos fechar esse pontinho aqui da ponta e virar o trabalho. Agora o esquema é mais ou menos o seguinte: a cada carreira faremos uma diminuição nos 2 primeiros pontos e uma diminuição nos 2 últimos pontos, porque eu preciso que isso aqui se transforme num triângulo. Então vamos fazer da seguinte forma, ó. Eu dou uma laçada na minha agulha e insiro a agulha só na argolinha da frente, ó. Temos aqui, ó, o Vzinho. Eu vou inserir só na argolinha da frente desse primeiro ponto. Não é esse buraquinho aqui, ó. Não é esse buraquinho aqui, que é o buraquinho da subida ali. É esse próximo aqui. Então, eu dei a laçada, insiro a agulha
aqui e insiro a agulha no próximo, para fazer a diminuição. Ó, fiquei com um total de 4 argolinhas na minha agulha. Agora eu puxo a laçada por essas 2 primeiras argolinhas. Fiquei com um total de 3 argolinhas na minha agulha. E agora puxo a laçada nessas 3 argolinhas que restaram. E tá feita aqui a minha primeira diminuição. Agora, seguimos fazendo normalmente meio ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no penúltimo ponto. Pronto, cheguei aqui nos meus 2 últimos pontos, eu vou repetir o mesmo processo. Dou uma laçada na agulha, insiro a agulha só na argolinha da frente do ponto, ó, só nessa argolinha aqui da frente. Insiro novamente na próxima argolinha e fiquei com um total de 4 argolinhas na minha agulha. Agora, eu dou uma laçada por dentro dessas 2 argolinhas que eu peguei ali na base, fico com 3 argolinhas e dou uma laçada entre essas 3 argolinhas, fechando a minha diminuição. Fechamos aqui o ponto novamente e viramos o trabalho para repetir exatamente o mesmo processo. Dou uma laçada, insiro a agulha na argolinha da frente do primeiro ponto, insiro a agulha na argolinha da frente do segundo ponto. Fiquei com 4 argolinhas, agora eu dou uma laçada, tiro essas 2 primeiras, fico com 3 e dou uma laçada e tiro as 3. Sigo fazendo ponto sobre ponto até o penúltimo ponto, onde faremos novamente uma diminuição. Cheguei aqui nos meus 2 últimos pontos, dou uma laçada, insiro a agulha na argolinha da frente, insiro a agulha na próxima argolinha da frente também, fiquei com 4, tiro 2, fiquei com 3, tirei as 3. Fechei o ponto e virei o trabalho. Notem que ela já começou, ó, a ficar com o formatinho de triângulo que a gente quer aqui nessas pontas mesmo. E eu vou seguir fazendo essas diminuições até chegar lá na ponta do triângulo com 2 pontos. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Pronto, terminei o meu triângulo com um total de 2 diminuições aqui nos últimos 4 pontos, né? Então, ficamos com 2 pontinhos aqui nessa ponta. E agora, não precisa cortar o fio. A gente vai continuar a partir daqui mesmo. Ó, a gente vai levantar as laterais da nossa peiteira aqui dessa primeira pontinha. Vai sair uma lateral daqui, a outra lateral daqui e depois lá de baixo as partes que vão agarrar a parte da barriguinha lá do peito do cachorro. Então, ou do gatinho, né? Que dá pra fazer pra gatinho também. Então, vamos lá. A gente vai dar uma largadinha aqui nesse fio. Eu insiro a agulha, ó, daqui pra trás e puxo esse fio aqui pra frente. Vou dar uma ajustadinha porque ficou muito larga, ó. E já fiquei aqui com a minha primeira correntinha. Agora eu vou fazer um ponto que é bem parecido com um ponto que é bem parecido não, é um ponto que se usa muito para fazer alça de bolsa. Eu acho que ele fica com uma textura bem bonita e aí vai ficar bem diferenciada na peiteira também. Então, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Eu preciso puxar aqui dessa lateral 4 argolinhas. Então, eu sei que é mais difícil de identificar aqui, ainda mais que é uma diminuição, né? Mas mesmo no ponto alto, no meio ponto alto, é difícil de identificar essa lateral. O que a gente precisa são apenas 3 pontos para puxar 3 argolinhas aqui, porque eu já tenho uma, que não fiquem juntos, né? Então, aqui, essa aqui saiu daqui, ó. Aqui, tá vendo? Tem um buraquinho. Então, eu vou puxar aqui a segunda. Fiquei com 2. Aqui, ó, vamos passar pro próximo buraquinho, que é bem aqui, ó.
Então aqui eu já vou puxar o próximo. E o último, eu vou pegar bem aqui, ó, dessa pontinha aqui, que tem só uma correntinha, e puxo mais uma aqui. O importante é que ele não passe, essas 4 argolinhas que a gente puxou, elas não passem lá pra carreira de baixo. Tá vendo, ó? Aqui é a minha última carreira. Então, eu puxei essas 4 argolinhas da minha última carreira. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, eu puxo uma laçada e tiro só essa primeira argolinha. Sigo com 4 argolinhas. Agora, eu puxo a laçada e tiro 2 argolinhas. Fiquei com 3 argolinhas. Puxo outra laçada e tiro mais 2. Fiquei com 2. Puxo mais uma laçada e tiro as 2 últimas e finalizei a primeira carreira aqui dessa lateral. Ó, ficou assim. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa puxar de volta aquelas 4 argolinhas. Eu não vou inserir aqui no primeiro ponto porque eu já tenho uma argolinha a partir daqui. Eu vou inserir aqui no segundo, ó. Essa primeira carreira fica mais difícil de identificar, mas vocês vão enxergar que ela fica sempre assim, ó, com esse fiozinho aqui por cima na diagonal, ó. Aqui tem outro e aqui tá o último. Esses 4 fiozinhos aqui, ó. E por baixo desse fiozinho de cima passa um lá embaixo, ó. É como se fosse um Vzinho, mas o Vzinho ele fica torto, ó. Ele tá na diagonal. Então eu preciso inserir a minha agulha bem no meio desse V. Ó, preciso inserir a minha agulha bem aqui no meio desse V. Então, eu vou inserir a agulha bem aqui, ó. E puxo uma laçada lá de dentro. Fiquei com 2 laçadas. Agora, no próximo, ó, insiro bem aqui e puxo outra laçada também lá de dentro. Fiquei com 3 laçadas. E venho aqui no último e puxo também uma laçada lá de dentro. Nesse último é bom vocês tomarem cuidado para não pegar só essa laçada aqui perdida. Lembra que ele tem que ter uma lá por baixo, ó. Então, ele vai pegar, ó, aqui na lateral ele fica com aquele formatinho ali. Eu tenho que pegar essas 2, a da frente e a de trás. Então, eu insiro a agulha aqui e puxo lá de dentro. Fiquei novamente com 4, tá? Tomem cuidado para que não fique muito apertado, porque senão vai deformar. Então, os pontos tem que estar mais ou menos, ó, todos na mesma altura ali. Então, o que eu vou fazer agora? Sempre o primeiro ponto eu tiro sozinho. O segundo, junto com o próximo. Agora, eu vou tirar 2, depois tiro 2 e, por último, 2. Então, o primeiro é sozinho e os próximos tiro 2, 2, 2. Novamente, vamos repetir isso. Insiro a agulha, puxo uma laçada, insiro no próximo, puxo outra laçada e insiro no último, aqui, e puxo mais uma laçada. Voltei a ter 4, o primeiro tiro sozinho e os próximos tiro em duplas. Parece difícil, mas é bem fácil. E olha só como vai ficando com uma textura diferente, ó. Olha aqui, o meio ponto alto ele é bonitinho, mas ele fica uma coisa assim meio confuso. Quando a gente já entra com essa textura aqui, ó, ele já dá um outro acabamento e fica bem mais charmoso. E nós vamos fazer isso num total de 12 carreiras nessa lateral. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3. Eu vou fazer mais 9 carreiras e volto com vocês para mostrar como ficou. Vamos fazer essa última e aí depois eu sigo fazendo. Puxei 1, puxei 2, puxei 3, tiro o primeiro sempre sozinho e os outros em duplas. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. E assim por diante. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Pronto, finalizei aqui as minhas 12 carreiras. Olha só como ele fica tipo uma cobrinha assim, com essa textura que eu adoro. Agora a gente vai ter que cortar esse fio. Então eu vou puxar aqui e vou cortar. E queimar essa pontinha aqui.
Vocês podem cortar um pedacinho um pouquinho maior que esse meu, aproximadamente uns 20, 25 centímetros já deve dar, porque a gente vai usar essa tirinha depois para costurar as alças uma na outra. Pronto, o que nós temos até aqui então é isso, um triângulo e uma tira para um dos lados. Agora a gente precisa levantar aqui a outra tira para esse outro lado, repetindo o mesmo processo. E é claro, cuidando para essa textura ficar para frente também, né? Então eu vou vir aqui desse ladinho, vou puxar o meu fio. Aqui pelo lado, identificando, ó, aqui a minha última carreira, que nem eu fiz no outro, ó, veio daqui, ele já deu uma largadinha nessa carreirinha aqui, e aqui também tá a minha última carreira, aqui já tá a minha penúltima carreira, ó. E aí eu vou inserir aqui nessa lateral, puxando aquelas 4 argolinhas aqui pra cima. Puxei uma. Vou deixar esse fiozinho aqui lá pra baixo solto. Vou segurar ele aqui com o dedo pra não perder. E vou puxar mais 3. Então, puxei 2. 3. E fiquei com um total de 4, né? Puxei aquela primeira mais 3, fiquei com um total de 4. E vou repetir a mesma coisa do outro lado. 12 carreiras fazendo aquele mesmo ponto. No primeiro eu puxo 1 e os próximos eu puxo em pares. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Ó, aqui ele já deu uma largadinha, então eu já vou puxar aqui para ajustar. E novamente insiro aqui, puxo 1, insiro aqui, puxo o outro, insiro aqui, puxo o outro, tiro o primeiro sozinho, os outros todos em duplas, 2, 2 e 2. De novo, aqui, aqui e aqui. O primeiro sozinho, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Vai ficando assim. Esse fiozinho que fica aqui, ó, até nessa primeira carreira ele ficou preso aqui no último pontinho, que já dá uma facilitada. Mas isso aqui tudo depois a gente vai fazer os acabamentos no final. A gente vai amarrando eles e escondendo, não tem problema, tá? Ó, aqui é a parte de dentro dele, então lembrando que a gente precisa pegar a parte da frente para ficar os dois com a textura para a frente. E vamos seguir fazendo isso, num total, de novo, de 12 carreiras. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou e para iniciarmos as tiras lá de baixo. E esse é o resultado até aqui. Já temos as 2 alcinhas de cima da nossa peiteira e o triângulo prontos. Agora, iremos puxar mais 2 alcinhas nas laterais. Da mesma forma, eu vou fazer a primeira, vou mostrar para vocês exatamente as medidas e aí vocês seguem fazendo e a gente volta para unir todas as alcinhas e colocar as argolinhas na ponta. Bom, gente, então vamos começar a puxar essas laterais de baixo. Eu vou pegar o fio aqui, ó. Lembrando que a gente tem que colocar toda essa alcinha na última carreira, né? Eu não posso subir aqui para essa outra carreira para elas ficarem bem simétricas. Então eu vou pegar aqui, ó, bem na pontinha do ponto. Ó, ele tem aqui, ó, uma argolinha. Eu vou pegar bem nessa pontinha para eu ter margem para depois puxar as outras argolinhas. Então eu insiro a agulha aqui, puxo lá, opa! Puxo ali por dentro, ó, já tenho a minha primeira argolinha. Vou deixar esse fiozinho aqui solto mesmo. Vou agarrar ele só ali por trás. E vou puxar aqui mais 3 argolinhas. Então, puxo aqui nesse próximo buraquinho. Puxo aqui, ó, nesse próximo. Opa, peguei no mesmo, ó. Tem que ter pelo menos uma argolinha entre um buraquinho e outro, ó. 3. E puxei aqui, ó, na última argolinha lá de cima. Meu quarto
pontinho. Então, já temos aqui 4 pontos. Agora, tira um. E os outros tira em duplas. Tira 2, tira 2 e tira 2. E vamos repetir a mesma coisa das alcinhas lá de cima. Dessa vez, eu vou fazer 8 carreiras. 8 desse lado e 8 do outro, para fazer as duas alcinhas. Naquela lá eu fiz 12 e nessa aqui eu vou fazer 8, porque ela já conta com essa parte aqui do triângulo que vai dar uma largadinha, né? Então não tem necessidade de fazer muito larga. De qualquer forma, o ideal é que vocês vão medindo no animalzinho de vocês, né? Faz um pouco, mede um pouco, vê como é que tá a altura, para que fique exatamente na medida que vocês precisam. Essas duas alças que eu tô fazendo agora, elas vão dar um pouquinho mais do que aquela medida do peito que eu peguei do lineuzinho que eu falei pra vocês. Depois a gente pode medir pra mostrar direitinho como é que ficaram as medidas das alças, que eu passei pra vocês só as carreiras, né? E pra ter uma ideia, né? Esse triângulo, eu acredito que só se for um cachorro muito maior precise aumentar muito. Esse triângulo talvez dê pra cachorros um pouco maiores, e para menores tem que diminuir, mas o ideal é medir no animalzinho mesmo, né? Eu vou seguir fazendo essa alça e vou fazer a próxima também. Então, nós vamos puxar de cada lado... Opa, aqui. Vamos puxar de cada lado 8 carreiras. E aí eu volto com vocês para mostrar como é que ficaram essas duas laterais aqui e iniciarmos a junção delas. Pronto, já finalizei aqui, ó, uma das laterais. Agora, vamos cortar esse fio, ó, vou deixar um pouquinho maior, porque a gente vai usar ele depois pra costurar. E vamos queimar essa pontinha. Pronto, agora aqui o que a gente vai fazer? A gente vai começar pela parte de cima ali do ponto. Do outro lado a gente começou pela pontinha. Agora a gente vai começar aqui pela parte de cima, porque a gente quer que essa textura fique virada pra frente, né? Então, vamos lá. Pronto, temos aqui as nossas duas alcinhas de baixo finalizadas. A primeira parte da nossa peiteira tá pronta. E agora vamos dar início à costura dessas alcinhas e na sequência já vamos costurar as argolinhas que vão prender a guia. Essas duas laterais eu junto aqui. E essas outras duas laterais eu vou juntar aqui, né? A minha peiteira vai ficar assim. Ó. O que vocês precisam entender aqui, ó? A gente vai fazer a costura de dentro pra fora, porque eu preciso colocar a argolinha aqui nessa parte de cima, tá? Eu vou fazer uma costura com agulha de crochê mesmo. Se vocês tiverem aquela agulha de tapeceiro e preferirem fazer, dá pra fazer também, talvez seja até mais fácil. Mas eu não encontrei a minha agulha de tapeceiro aqui. Vocês vão ver que é uma costura comum, então vai dar mais ou menos na mesma, mas eu vou ensinar a partir da agulha de crochê. Notem que aqui temos aqueles 4 pontos, ó. Um ponto, aqui, ó, outro ponto. Aqui vou abrir de novo outro ponto. E aqui o meu último ponto. É exatamente neles que a gente vai fazer a costura. Então, eu puxo aqui, ó, esse ladinho, insiro a agulha aqui no meu primeiro ponto e puxo o fio de baixo pra cima, pro lado de cá. Pronto. Agora, venho pro outro lado e vou voltar aqui pra ficar bem fechadinho, ó. Então, puxo a agulha aqui e jogo o fio lá pra trás. Pronto. Agora, eu vou inserir a agulha aqui, ó, no meu segundo ponto lá do outro lado. Puxo esse fio pra lá
e puxo de baixo para cima. Pronto. Agora, insiro a agulha aqui, ó, no meu próximo ponto de baixo para cima e puxo o fio lá para trás. Pronto. Agora, novamente, vou no ponto lá da outra lateral, de cima para baixo e puxo o fio para cima. Pronto. Vamos no ponto lá de baixo para cima. Puxo esse fio para cá. E agora aqui no último ponto, bem da pontinha, puxo daqui para lá. E agora aqui, puxo daqui para cá. E finalizei a costura aqui da junção. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou dar um nozinho nesses dois fiozinhos que sobraram. Não precisa ser um nó muito apertado para não deformar ali a pontinha, mas eu gosto de dar um nó duplo. Pronto. Vou pegar aqui o meu fiozinho mais comprido e vou iniciar a subida para colocar as argolinhas. Pronto, vou pegar o meu fio mais comprido aqui e vou puxar aqui, ó, pro meu segundo ponto. Então, aqui tá minha costura, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Vou puxar lá por trás, ó, insiro a agulha da frente para trás e puxo a primeira argolinha. Aqui nesse segundo buraquinho, puxo a segunda argolinha. Aqui nesse meinho, puxo mais uma e agora aqui vou puxar mais outra. Fiquei com 4 argolinhas. Agora eu vou fazer o mesmo ponto. Fiz 2 carreirinhas aqui de subida e agora vamos colocar a argolinha. Vamos lá então. Eu cortei o fio aqui, ó, um pedaço maiorzinho, não precisa ser muito grande. E agora eu vou puxar esse fio todinho aqui, ó. Cortei bem grandão, mas não precisa ser tão grande assim. Pronto. Agora eu vou pegar a minha argolinha, ó, aqui. E vou puxar esse fio lá pra dentro, por aqui, ó. Tiro a agulha daqui pra cá e puxo o fio lá pra dentro. Pronto. Aí, vamos inserir a agulha nesse pontinho aqui da ponta, ó, de baixo pra cima. E esse fio aqui, eu puxo assim, ó, pro lado de cá. E passo ele lá por dentro. Ó, notem que ele fica bem com o desenhinho aqui, ó, do Vzinho. Fica com um acabamento mais bonitinho. Pronto. Agora eu puxo o fio de dentro pra cá pra frente. Pronto. E insiro a minha agulha de trás pra frente dentro deste pontinho aqui, ó, do próximo ponto. Puxo esse fio lá pra dentro.
Novamente, puxo o fio por dentro da argola, pra cá pra frente. E puxo ele por dentro desse pontinho aqui, pro lado de cá. Novamente, de dentro da argola para frente, insiro a agulha aqui no último ponto e volto com ele lá para trás. Ó. E tá bem presinha na argolinha. Pronto, agora a gente puxa mais uma vez aqui, de trás para frente, para fazer o acabamento aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir puxando esse fiozinho por dentro dos fios. Eu vou puxar ele até lá embaixo pra amarrar aqui com esses fios que sobraram, ó. Então, eu já puxo ele por aqui. Ficou bem presinha. Agora eu puxo ele aqui já na carreira de baixo. E já vou jogar ele aqui para esse canto para amarrar e começarmos a fazer os acabamentos. Eu vou repetir isso lá na outra alça, né? Vamos costurar a mesma coisa. Costurar aqui e levantar as duas carreiras e colocar a outra argolinha. E depois vamos esconder todos esses fiozinhos, ó. O meu aqui, como era o protótipo, eu cortei várias vezes. Ficou um monte de fio aparente. O que eu vou fazer? Vou amarrar um no outro e vou esconder, que nem eu mostrei pra vocês ali. Vai puxando por dentro aqui, ó, das carreiras, ó. Por essa parte aqui de trás, vai puxando todos os fios e escondendo. Eu vou unir essa outra lateral, esconder os fios e voltar com vocês pra gente começar a fazer a nossa guia. Vamos pra alça, então. Eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Puxo aqui uma argolinha de dentro desse anel mágico e vou puxar 3 correntinhas. Agora, eu insiro aqui na minha segunda correntinha, ó, não é aqui da onde saiu a última argolinha, é aqui na segunda correntinha. Puxo uma argolinha, insiro aqui na próxima e puxo mais uma argolinha. Fiquei com 3 argolinhas na agulha. Agora, aquele mesmo ponto que nós fizemos lá nas alcinhas da peiteira. Eu tiro 1, fiquei com 3. Tiro 2, fiquei com 2. E tiro mais 2. Agora, vamos inserir aqui dentro dos pontinhos diagonais, ó. Aqui tem um e aqui tem o outro. Insiro num, insiro no outro. Fiquei novamente com 3. A primeira sempre sozinha e as outras duas em duplas. Pronto. E vamos fazer a guia todinha nesse ponto. Eu vou iniciar a minha guia pela parte que a gente vai agarrar. Então, eu vou fazer tipo uma alcinha pra gente conseguir enfiar a mão e puxar o cachorrinho. Eu fiz essa primeira parte com 24 carreiras. Deu aproximadamente 30 centímetros. Então, eu vou fazer essas 24 carreiras e volto com vocês para mostrar como é que a gente vai fechar essa primeira parte da guia que vai fazer a nossa alcinha. Pronto, finalizei aqui as minhas 24 carreiras, ó.
deu aproximadamente aqueles 30 centímetros que eu tinha falado. E aqui, bem nessa pontinha, no último ponto, ao invés de eu tirar essas duas últimas argolinhas, eu vou manter elas aqui na agulha. Porque agora a gente vai unir o lado de lá. E para unir essa pontinha, eu preciso dessas duas argolinhas. Ó, então eu pego aqui o outro lado. Temos aqui, ó, os 3 pontinhos, que fica bem fácil de visualizar, ó. Aqui eu tenho um da ponta, 2, 3. Nesse último pontinho aqui, ó, eu vou inserir a agulha, deixo o meu fio lá por trás. E eu vou finalizar esses 2 últimos pontos, puxando o fio já por dentro daquela outra lateral lá, ó. Aqui. Pronto. Que aí eu já subi o meu primeiro pontinho da próxima carreira. Agora, eu insiro normalmente como se eu tivesse, ó, subindo essa alça. Eu vou inserir aqui naquele mesmo ponto que a gente pegaria. Deixa eu clarear aqui. Ó, inserir aqui naquele mesmo ponto e saio com a agulha lá pela outra alcinha. Então, insiro lá e aí sim, puxo o fio por dentro desses 2 pontos pro lado de cá. Ó, já fiquei aqui com 2 alcinhas. Agora, novamente, aqui no último ponto, insiro a agulha e no último ponto, lá da outra alcinha. Puxo o fio pelos 2 pontos e fiquei aqui com as 3 alcinhas e vou seguir fazendo a alça normalmente. Puxo 1, puxo 2 e puxo 2. Ó. E vamos continuar. Olha só como é que ficou essa alcinha, ó. Eu gostei dessa medida, cabe bem a mão, né? Depois, se quiser, eu gosto de botar por aqui e agarrar a coleira aqui. Então, achei que ficou numa medida boa. A minha mão é fininha, então quem tiver uma mão mais grossinha também vai caber. Aí vocês podem também medir aí na mão de vocês, fazer um pouquinho menor ou um pouquinho maior, mas eu achei essa medida perfeita. E eu vou seguir fazendo aqui na medida que eu quero para minha guia. Eu fiz a minha guia com 70 centímetros. Esse ponto vai dar uma laceada, né? Ele é uma trancinha, então, ó, ele estica. Conforme o animalzinho for puxando também vai dar mais uma esticadinha. Então, eu sugiro que vocês façam na medida que vocês achem necessário, até chegar à pontinha pra gente colocar um mosquetão. Eu vou seguir fazendo a minha e volto com vocês para ensinar como é que a gente finaliza ela com o mosquetão. Pronto, ó, já tenho aqui a minha alça todinha pronta. Aqui na pontinha eu cortei o fio e puxei, que nem a gente fez lá na argolinha. Ó, vou enrolar aqui para vocês conseguirem ver, que a lente dessa câmera aproxima muito, então acaba ficando meio distante. Mas olha essa textura, gente. Eu amo a textura que esse ponto dá, parece uma cordinha mesmo, fica super elegante. Ó, o que eu tinha falado sobre lacear, né? É bom que dá uma margenzinha pro cusquinho dar uma corridinha a mais, mas por isso que eu digo, não façam muito comprida a alça. É que o lineuzinho é meio maluquinho assim, né? Às vezes ele parte pra cima, então eu gosto da guia mais perto de mim, assim, e às vezes eu até enfio a mão aqui, ó, e agarro por aqui, assim, ó, pra prender bem. Então, aí conforme for usando também vocês vão ver qual é a margem que o cachorro vai conseguir andar, né? Mas é isso. Agora vamos colocar, então, o mosquetão. O mosquetão não tem segredo, tá? É a mesma coisa que a gente fez lá na argolinha. Eu vou começar inserindo esse fiozinho lá pra trás. Coloco ele no mosquetão e puxo todinho lá pra trás. Ó, eu deixei esse meu último ponto bem apertadinho, todos eles bem apertadinhos, pra ficar bem grudadinho ali. Aí eu vou inserir a agulha de trás pra frente e puxo esse fio aqui lá por dentro. E jogo ele lá pra trás de novo.
Pronto. Agora, eu puxo o fio todo de dentro para fora, jogo ele aqui para frente. Insiro a agulha no próximo ponto, de baixo para cima, e puxo o fio por dentro do ponto, jogando ele de novo lá para trás. Pronto. Pego esse fio, jogo para frente e insiro a agulha aqui no último ponto, de baixo para cima. Agora, eu puxo ele de novo aqui pra frente, por dentro, tá? E agora eu vou jogar lá pra trás. E eu vou dar um nozinho duplo aqui, ó. Vou puxar ele por aqui. E já dou um nozinho aqui, ó. Dei um primeiro nozinho e gosto de dar mais um aqui. Dá um nozinho ou dá 2 nozinhos, como vocês acharem melhor. Vou dar até 3, porque como essa parte não pode de jeito nenhum desmanchar. Pronto. Agora corto esse fio. E vou escondendo ele aqui por trás também. Escondo em toda a extensão e eu vou dar uma dica que eu não tinha dado antes, que é da gente queimar o fio e unir ele à base, porque como ele vai derreter, ele acaba grudando e o acabamento fica bem melhor. Vou puxar mais um pouquinho aqui. Estica bem. Queima essa pontinha aqui. E estica, ó. E aí pressiona, que ela já vai grudar ali, ó. O queimadinho fica bem grudadinho. Pronto, e tá preso o nosso mosquetão. Agora vamos colocar ele na guia e mostrar como ficou toda a coleira pronta. Pronto, temos aqui a guia peiteira. Agora é só unir essas duas partezinhas aqui e colocar o mosquetão para fechar no animalzinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto e curtam muitos passeios com o seu animalzinho com essa coleira feita todinha em crochê com o fio Lotus Verde Floresta da Fiorecer. Muito obrigada e até a próxima!